Olá a todas e todos, começamos hoje mais uma entrevista da nossa série sobre o centenário do CARF. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota. Hoje estou aqui também com a Fernanda Valente, que é repórter da equipe de tributos, e teremos a honra de entrevistar a secretária especial da Receita Federal, Adriana Gomes Rego, que foi conselheira do CARF e também presidente entre 2017 e 2022. Doutora Adriana, gostaria novamente de agradecer a participação da senhora. Muitíssimo obrigada. E começar com uma pergunta um pouco mais ampla, digamos assim. Na sua opinião, qual a importância do CARF para o país? Primeiro, Bárbara e Fernanda, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder reviver o CAF, poder falar sobre o CAF e nada melhor do que falar sobre a importância do CAF, sim, para o país. Eu diria que o CAF ele tem uma especialização no seu julgamento. Diferentemente do Poder Judiciário, que nós não temos uma justiça tributária hoje especializada, então o CAF acaba sendo o julgamento especializado, onde se aprecia muitas matérias de prova, especialmente. E os julgadores têm um conhecimento e lidam mais com a instrução probatória. Então, a importância seria a especialização dos seus julgamentos. E como foi, doutora Adriana? Obrigada pela entrevista, é um prazer conversar com a senhora. Quais foram os desafios enfrentados durante a sua gestão? O que ficou ali de marcante para você? O maior desafio para todos que estão gerenciando o CAF é lidar com um contencioso enorme. É sempre uma busca de reduzir o acervo e reduzir a temporalidade, né, dos julgamentos. Mas, fora isso, o que marcou a minha gestão, eu acho que foi a época da pandemia. Nós estávamos ali em março de 2020 e, de repente, a gente se viu numa situação em que os governadores, os prefeitos já estavam decretando o fechamento das atividades, havia recomendações de trabalho virtual e nós corremos para preparar máquinas, notebooks para todos os servidores do CARF. E na semana seguinte, o governador Ibanez decretou, então, o estado da pandemia também no GDS. Então, graças a isso, nós conseguimos, a essa preparação anterior, nós conseguimos que o CARF todo funcionasse remotamente. O desafio foi fazer sessões virtuais. Quando você está com a administração pública, você não tem recursos assim imediatos para contratação, então fizemos soluções caseiras para as sessões, as primeiras sessões virtuais, e que hoje são um sucesso no funcionamento do órgão até hoje, né? Porque muitos julgamentos conseguem ser mais céleres e para os advogados, para os contribuintes, acaba sendo algo mais prático, mais dinâmico, graças àquele momento que a gente viveu, mas que no começo foi um sufoco, porque a gente não sabia se ia funcionar, como é que eu vou colocar advogado numa sala de julgamento, tirar, como é que nós vamos nos conectar e trabalhar isso dessa forma. E, doutora, eu queria perguntar um pouquinho mais em relação a esse período da pandemia, né? Você, claro, tocou já nesse assunto, mas queria saber um pouco mais como que foi gerir o órgão, como que foi manter a relação com os conselheiros, manter, enfim, tudo azeitado, digamos assim, durante a pandemia. Foi uma construção conjunta, foi algo que nós fomos evoluindo. Nós começamos até com processos de baixo valor para ter uma pequena procura de sustentação oral, porque nós não sabíamos como ia funcionar, colocar a conexão com os conselheiros, com os advogados. Foi um desafio também trabalhar as audiências, fizemos portarias trabalhando as audiências para poder ouvir
os advogados, mesmo que antes das sessões. Foi uma evolução, eu diria assim, tanto que nós fomos aumentando o limite, que cada vez que você aumenta o limite, aumenta a procura por sustentações orais. Como nós tínhamos processos antigos de alto valor, de pequeno valor, mas de alta temporalidade, nós fomos dando vazão a esses processos e testando a ferramenta das sessões virtuais. Eu acho que a parte das audiências nós começamos 2, 3 meses depois, e também foi um sucesso. Eu acho que todos conseguiram ser atendidos. Não recebi muitas reclamações, não me recordo de ter recebido muitas reclamações, não. Mas, com certeza, foi uma mudança de paradigma muito grande, né? Pensando até em processo administrativo, que não era uma realidade o fazer desse modo. Como que foi esse contato próximo com quem teve que justamente ir para o trabalho remoto? Contato próximo a gente fazia por reuniões, né? E logo assim que começou, acho que no final do segundo semestre de 2020, eu já estava no CAF. Me lembro que eu voltei para o CAF antes das sessões, né? Porque eu, como presidente, eu me sentia na obrigação de estar lá. Chegou uma época que eu subia os 9 andares de escada, porque estava com pessoas com risco na minha casa, mas eu ia para o CAF, sim. E depois, aos poucos, as pessoas quiseram voltar também. A parte administrativa foi voltando aos poucos também. Com os conselheiros, foi mais demorado, acho que foi em 2021 que nós voltamos a ter sessões presenciais, salvo engano. Tá? E o resto era só reuniões, tudo virtual. Doutora, também queria perguntar, você também atuou como conselheira, né, antes de ser presidente do CARF, e queria perguntar quais diferenças você acompanhou no CARF ao longo dos anos? Como conselheira, eu fui do CARF por 3 vezes. Tá? Eu tive no CARF de 2002 a 2005, ainda primeiro conselho de contribuintes, depois segundo, não, eu entrei no segundo conselho de contribuintes, depois fui para o primeiro conselho de contribuintes. Depois eu voltei em 2009, quando houve realmente o surgimento do CAF. Eu voltei, então, em 2009, eu era presidente da terceira Câmara. Quando virou o CAF, passei a ser presidente da segunda Câmara da primeira sessão, que reunia a terceira e a oitava dos conselhos contribuintes. E depois voltei em 2015, em fevereiro ou março, e um mês depois surgiu a Zelotes. Então eu vivi um momento antes da Zelotes, um momento pós-Zelotes, e houve uma mudança muito grande, que eu diria que foi o maior desafio para o CAF, eu não estava na gestão, mas eu vivenciei o CAF pós-Zelotes, o CAF fechado, o CAF se reestruturando. Essa aí foi talvez a maior mudança para quem estava no órgão, como julgador. Os conselheiros dos contribuintes, eles tiveram que se licenciar, né? Eles não podiam mais advogar, então antes eles podiam advogar. Muitos renunciaram, a maioria, acho que quase todos renunciaram. Então houve uma nova leva de conselheiros que assumiram o órgão dos contribuintes. Depois tivemos uma rotatividade muito grande, porque muitos entendiam que era melhor depois advogar, eles ficavam um tempo no CAF, depois eles saíam para advogar. Houve uma rotatividade maior nesse período. Do ponto de vista organizacional, também houve uma mudança muito grande, e essa já foi na minha gestão, que foi uma mudança no regimento em 2018. Nós tínhamos secretarias de Câmara,
e acabamos com as secretarias de Câmara e criamos coordenações por processo de trabalho. Então, havia salvo engano, 15, 18 secretarias de Câmara que faziam a mesma coisa. Então, eram equipes que faziam a mesma coisa, mas não estava padronizado. Isso foi mudando, nós mudamos a estrutura por processo de trabalho e o CARF passou a ter uma coordenação de pré-julgamento, podemos dizer assim, uma coordenação do julgamento e uma coordenação pós-julgamento. É uma forma diferente de trabalhar o órgão que resultou em bons frutos, eu diria. Além disso, nós criamos uma auditoria interna, uma gestão de riscos no CARF, criamos uma comissão de ética também no CARF. Então, foram várias mudanças que quem estava no CARF por esse tempo vivenciou. Pensando nesse momento das Zelotes, que chamou muita atenção para o Conselho e foi, assim, gerou muita polêmica, que a gente sabe que foi muito sensível ali para aquele momento do CARF. E a senhora comentou um pouquinho do impacto na administração interna. Eu queria saber um pouquinho do que ficou do impacto das Zelotes para os julgamentos. O que mudou a partir disso no perfil também dos conselheiros? Houve essa mudança? Houve uma mudança do perfil dos conselheiros porque advogados que antes poderiam julgar, da parte dos conselheiros dos contribuintes, né? Advogados que podiam também julgar, não ficaram no órgão porque eles tinham que escolher e eles optaram pelos seus respectivos escritórios. Então, houve uma mudança, sim, mas, ao mesmo tempo, eu diria que o CARF hoje ele tem pessoas muito boas lá dentro, pessoas experientes, pessoas com muita vontade. Não que antes não tinha, né? Antes também tinha os advogados lá. E agora mas passou a ter uma rotatividade maior, sim. Essa eu acho que foi a maior mudança. Mas houve um fortalecimento institucional. Por quê? Porque pegou-se recomendações de TCU, de órgãos de controle. O CARF foi muito visado na época das Zelotes, então pegou-se essas recomendações e agregou-se para o novo regimento. Doutora, ainda sobre a questão das Zelotes, a gente sabe que nessa época o CARF veio à tona, né? Se falava do CARF em tudo que é canto, digamos assim. E teve muitos questionamentos também, né? A própria existência do CARF. Eu lembro que surgia pedidos de fechamento do CARF, esse tipo de coisa. Teve algum trabalho reputacional, digamos assim, para firmar a importância do CARF nessa época? Houve um trabalho, sim, quando se chamou a uma auditoria externa para fazer a certificação dos processos de trabalho e o CARF conseguir ter o selo de qualidade, isso não deixa de ser um trabalho reputacional de grande relevância, porque o CARF foi um dos únicos órgãos do Poder Executivo que tinham selo de qualidade ISO 9001. Esse é um trabalho que você mostra para a sociedade que você está fazendo uma prestação de serviço de excelência, com auditores externos. Eu me lembro até do relato dos auditores externos falando que nunca tinham visto tanta organização, porque nós ficamos fechados e nos organizamos, né, também. E pensando em outras mudanças que vieram ao longo desses anos no CARF e que, na verdade, foram vai e vem, especialmente o voto de qualidade, que já foi pró-contribuinte, voltou no modelo tradicional. Eu queria a sua opinião sobre em que medida essas mudanças elas garantem uma equidade no julgamento, em que medida elas impactam os julgamentos. O voto de qualidade, do jeito que ele estava concebido antes, ele era um voto que, no empate, significava que prevalecia a posição do presidente. Esse voto de qualidade, por que é que eu acho que mantém-se a equidade? Porque é uma decisão administrativa.
Então, o presidente representante da Fazenda, ele está numa condição de, de proferir essa decisão administrativa. O voto do CAF, a decisão do CAF, ela é uma decisão administrativa, e por ser uma decisão administrativa, entende-se que a União não pode recorrer para o judiciário, tá? Porque seria a União recorrendo contra a União. Na hora que você coloca uma... E o contribuinte, por sua vez, ele pode levar, se ele tem uma decisão que lhe é desfavorável, ele pode levar para o judiciário. Então, você tem ali uma situação em que a União, com a sua representação, decide, e o contribuinte depois pode, se não é prejudicado, ele pode levar isso para o judiciário. Da forma como foi criado nesse intervalo de tempo, a partir de 2020 até o ano 2023, era uma situação em que o empate necessariamente queria dizer que era decisão favorável ao contribuinte. E a União nunca poderia levar para o judiciário. Então, não acho que há equidade aí. Doutora, a gente sabe que o CARF é alvo de algumas críticas de que seria um tribunal, principalmente, né, por conta do voto de qualidade, mais pró-fisco, né, que principalmente nas câmaras superiores o voto de qualidade seria utilizado em casos mais relevantes e que, no final das contas, essa seria uma característica do tribunal. Como você vê essa questão? Enfim, como que a senhora rebate essa crítica? O voto de qualidade, ele representa 7% das decisões do CAF, pelo menos assim, historicamente, nunca passou disso. Então, o voto de qualidade, numericamente, ele é minoria. Tá? Isso tem os dados abertos do CAF. Agora, na Câmara Superior, a Câmara Superior, primeiro, ela não é uma terceira instância, né? A Câmara Superior, ela é uma Câmara para fixar a tese divergente, então fixar a jurisprudência. Eu tenho duas decisões divergentes e aí eu tenho que decidir. É natural, ao meu ver, que na Câmara Superior se discutam teses, entendeu? Então é mais provável haver voto de qualidade. Por quê? Porque decisões por empate. Por quê? Porque eu tenho duas teses que, de alguma forma, elas prevaleceram em colegiados distintos. Para subir para a Câmara Superior, eu tenho que ter uma divergência de teses. Duas teses que foram acolhidas. Por isso que o número tende a ser maior. Eu não vejo a decisão por voto de qualidade tão representativa assim no órgão, não. Não tenho acompanhado esses últimos 2 anos, né, quando eu saí assim tão próximo, mas nunca foi a maioria. Agora, ela era maior, sim, na Câmara Superior, que é onde se julga a tese. E eu queria retomar um pouquinho sobre quando a senhora foi escolhida para presidir o CARF. Como é que foi esse momento? A mudança de quem já estava como julgador e tinha ali uma expertise para estar à frente do conselho, e nesse momento que veio tanta dificuldade assim, que fugiu completamente do controle. Como foi o momento da escolha? O doutor Barreto era o presidente anterior e ele sinalizava que ele precisava voltar. Eu já estava há 2 anos, praticamente 3 anos, né, e já tinha a experiência anterior. E, na ocasião, eu era presidente da primeira sessão. Como presidente da primeira sessão, eu participava da gestão do órgão, das principais mudanças do órgão. E aí ele me convidou, me pediu para me indicar para dar continuidade àquele trabalho que estava sendo feito desde que nós
regressamos, né, desde a da Operação Zelotes, desde 2015, as mudanças regimentais e tudo. Então, eu diria que eu já participava da administração, né, do doutor Barreto, e foi uma solução de continuidade, eu acho que pode ser pensado assim. A escolha foi ele me indicar. E, doutora, no período, tanto que você ficou na presidência, quanto como conselheira, a senhora tem alguma história curiosa, algum caso interessante que queira compartilhar com a gente? Não, a parte mais curiosa, assim, que me causou até estranheza foi a mudança quando começaram a vir conselheiros, né, mais novos e tinha situações, até a minha vice, que era a Cristiane, grávida, depois com filhinha, conselheiras amamentando, era uma realidade que o CAF não tinha antes. E nós tivemos que adaptar salas para as mães amamentarem. Tudo isso foi uma novidade para mim naquela época, né? Que a gente tinha que pensar até nesses detalhes de como resolver. Tudo isso foram muitas portarias na época que a gente ia tentando ver como é que a gente, dentro das ferramentas que eu tinha, como é que eu poderia conciliar tudo isso. A própria sessão virtual também ajudou muitas mães a conciliarem. Me lembro de algumas situações também nesse sentido. Claro que teve a questão da remuneração delas, né, que elas queriam ter uma licença maternidade, mas isso é da legislação previdenciária que não estava na minha governança. Um outro ponto que também eu me lembro me marcou foi quando a gente estava acabando com as secretarias de Câmara, que o meu gabinete, isso foi uma discussão interna, não foi envolver conselheiros, mas os funcionários vinham reclamar para mim, não quero ir para tal canto, não quero ir para tal canto. Houve uma resistência interna muito grande no começo, com toda a mudança. E teve uma hora que eu disse, meu Deus do céu, parece um consultório de psicologia aqui, porque era tanta gente que vinha trazer os seus problemas pessoais. E no final, a minha avaliação depois que tudo passou, é que principalmente essa certificação mostrou quão engajados estavam todos ali. Todo mundo muito motivado. Acho que eu testemunhei uma equipe muito motivada durante o período que eu fiquei lá. 3 anos consecutivos o CAF recebeu esse ISO 9001, o relato dos auditores independentes, surpreendidos com os avanços do CAF. Tudo muito organizado, era tudo muito padronizado, manual para isso, manual para aquilo. Ficou muito padronizado graças a esse corpo funcional engajado. Muita gente, inclusive, com idade para se aposentar e não aposentar. Isso foi muito gratificante para mim. Se eu tiver, a minha recordação é de uma equipe pequena, coesa e muito dedicada. E com relação, doutora Adriana, à equidade de gênero, pensando justamente também nessa questão das conselheiras mães amamentando, como você viu a mudança ao longo dos anos com a presença de mais mulheres julgando ali no CARF, participando cada vez mais desse processo administrativo? Eu não tenho dados estatísticos para comprovar ou para aferir como era antes o número de mulheres e de homens no CAF. Eu tenho a impressão, meu feeling, é que depois da mudança pós-Zelotes, o número de mulheres aumentou, tá? Mas eu não tenho esse dado estatístico aqui. Na gestão, sim, né? Chegou uma época que a minha vice era mulher, depois a minha segunda vice era mulher, tínhamos presidente de sessão, a maioria mulher, depois a minha substituta, Elaine, também mulher, foi o Leonardo Couto primeiro, depois a Elaine, mulher. Tínhamos muitas mulheres na gestão do órgão, sim.
Mas, assim, não foi nada deliberado, não foi nada que eu fizesse pensando na igualdade de gênero naquela época. Foi um processo natural, tá? Houve esse cuidado, sim, com as mães que tinham que amamentar. Nós interrompíamos a sessão e eu dava preferência para o horário da amamentação. O intervalo, acho que a Bárbara estava lá no período que a gente parava a sessão para a conselheira amamentar. E, doutora, queria pensar um pouco no futuro, né? O que a senhora acha que o CARF ainda pode mudar? Para onde que ele pode avançar? Eu vejo o CAF cada vez mais eficiente por causa da inteligência artificial, né? Nós estamos colocando a inteligência artificial aqui na Receita e daqui a um tempo nós vamos mapear melhor os processos por teses, nós vamos ter um acompanhamento melhor, você vai olhar para o acervo e vai conhecer uma realidade maior, né? CAF, ele era processo papel até 2009, então, assim, tem muito processo antigo que você não consegue ver o que está ali dentro. A tendência é ele nascer classificado, ele nascer mapeado, e aí, com isso, você tem condições de fazer cada vez mais uma gestão de eficiência. Então, a inteligência artificial, sem dúvidas, vai ajudar não só a Receita Federal, como o CAF por decorrência. Poderia-se pensar assim, no limite de alçada que tentou-se em 2023. Eu ainda acredito que esse limite de alçada ele pode ajudar o CAF a, a ser mais especializado, ele pode deixar o julgamento para os casos mais relevantes. E a reforma tributária também vai trazer novos desafios para o CAF, talvez. Já vi dizer que tem gente que acha que vai ter mais, parece que o STJ disse que ia ter mais litígios, eu não acho, eu acredito que com a reforma nós vamos ter menos litígios, nós vamos resolver. A Receita Federal também está criando mecanismos para reduzir litígios, para aumentar a consensualidade, para aumentar a conformidade. Então, eu vejo anos muito proveitosos para o CARF. Eu acho que vamos chegar num momento em que vai se julgar de forma mais célere e no fluxo. Eu vejo da forma muito positiva o CARF julgando numa temporalidade bem menor do que a de hoje.